Bem, prazer, me chamo Gabriel Franco, sou psicólogo. Hoje estarei conversando aqui com vocês um pouquinho, sobre essa temática tão importante que é a questão da prevenção ao suicídio, tendo que o nosso foco da discussão, das reflexões que vamos empreender aqui no dia de hoje, se refere à questão da automutilação, especificamente no público de adolescentes, tá? De início, eu já agradeço o convite do CAPES, em nome da coordenadora Jusilene da Silva, responsável também pela organização do evento, e a toda a equipe. E agradeço também aos participantes, a quem está disponibilizando aí um pouquinho do seu precioso tempo para nos ouvir aqui no dia de hoje, tá? Dia 17 de setembro de 2021. Eu pedi licença para vocês só para deixar o tempo aqui organizado, para que a nossa conversa possa acontecer aqui, respeitando também o horário, tá? Eu informo que por conta aqui da nossa distância e tudo mais, seguimos protocolos de segurança, eu estou sem máscara, mas respeitando então esse distanciamento no dia de hoje, tá bom? Tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje, para pensarmos juntos, no que se refere à automutilação em adolescentes, vou tentar trazer da melhor maneira possível, de uma forma bem simples, mas que a gente possa tocar aí em pontos cruciais dentro dessa questão que é fundamental, pensando sempre nos aspectos de prevenção, de cuidados à saúde e de promoção dessa saúde, tá? Bom, então hoje nós vamos falar aqui da automutilação em adolescentes, o que está atrás, deste ato, como que funciona, como que se caracteriza, que variáveis estão presentes dentro desse processo de automutilação. Pode passar, por gentileza? Bom, então, sumarizando um pouquinho para vocês o que vamos conversar aqui hoje, vamos primeiro entender aqui alguns conceitos preliminares sobre a adolescência, a questão da família, questões patológicas, que podem estar envolvidas aí no processo da adolescência, a automutilação, em si a automutilação no adolescente, recomendações e avaliação desse processo, fatores de risco e proteção, prevenção e tratamento, e o papel da escola, considerando aqui que uma parte do nosso público presente também são os educadores, e muitas das vezes esse tipo de situação, esse tipo de queixa aparece justamente dentro do âmbito educacional. O que a gente pode visualizar quando nós temos presente alguma situação de automutilação? O que é o papel da escola? Qual que é a nossa abordagem, Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. E ao final eu abro aí para possíveis perguntas, questionamentos, para que a gente possa interagir também, tá? Pode passar, por gentileza? Bom, antes de iniciarmos, então, com o tema automutilação, nós precisamos refletir sobre o processo de adolescer, O que é adolescer? O que é essa adolescência? E a adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta, e dentro desse período de transição, diversos aspectos mudam nessa natureza humana do sujeito. Esses aspectos da transição, eles trazem diferentes significados. A mudança por si só, ela acontece em âmbitos, seja a nível físico, seja ao nosso nível cognitivo, psicológico e seja ao nível emocional. E quando nós abordamos esse adolescente no intuito de compreendê-lo, nós precisamos entendê-lo de forma integral. Uma primeira questão quando nós falamos desse processo de mudança é a mudança física. A gente olha aquele corpo que já não é mais um corpo infantil.
já não é mais aquela criança, mas junto com isso eu tenho carregado outros aspectos dentro dessa mudança. Uma coisa é eu ter um corpo formado que muitas das vezes é similar a um corpo adulto. Quantas das vezes a gente visualiza aquele adolescente em transformação, cresce muito rápido, se modifica muito rápido, mas ainda é uma criança. Eu tenho ali o externo, né? Eu tenho o receptáculo, aquele corpo que é similar a um adulto. Mas será que junto com esse corpo eu tenho todos os aspectos necessários de amadurecimento para este adulto? E nós vamos ver aqui que as coisas acontecem dentro de um tempo determinado, de uma forma gradual, e o nosso olhar também deve considerar essas mudanças graduais. Eu ainda estou lidando muitas das vezes com uma criança, mas que tem, por aparência, né, o corpo de um adulto. Então, a nossa abordagem também deve respeitar essas particularidades daquela criança em desenvolvimento. Ok? Bom, e dentro de todas essas mudanças, o que significa tudo isso? Existe um padrão? Não existe um padrão? Por mais que todas as características possam aparecer nas mudanças dentro desse corpo em crescimento, cada pessoa responde de uma determinada maneira. Nós temos adolescentes que amadurecem mais rápido, outros vão apresentando devagarzinho cada pequeno aspecto de mudança, mas cada um tem seu tempo. E dentro desse tempo, né, que não é pré-determinado a todos, o nosso olhar deve considerar sempre as particularidades. Toda vez que eu trago algum tema que à baila da nossa reflexão, eu sempre peço para que possamos refletir como aconteceu na nossa própria vida. Quando que eu comecei a amadurecer? Como que foi a minha adolescência? Como que foi das pessoas próximas, seja na minha família, seja no meu contato social? E a gente vai conseguindo rememorar um pouquinho, e cada um foi tendo o seu próprio tempo, né? Eu tive o meu tempo, meu filho teve o próprio tempo, os meus alunos têm o seu próprio tempo. Então, tudo isso deve ser trazido à tona. E dentro desse tempo particular que cada um traz, o meu olhar também deve ser direcionado. É um trabalho complexo? É desafiador? Sim, mas ao mesmo tempo é muito rico. Olhar que cada um, dentro da sua própria singularidade, dentro do seu próprio minimalismo, dentro das suas diferenças, dentro das suas alteridades, responde de uma forma muito bonita. Então, o nosso olhar enquanto profissional, o olhar de vocês enquanto profissionais educadores também deve ser empático e considerar esses desafios do trabalho com o adolescente uma oportunidade única de crescimento, primeiro a este adolescente e segundo ao próprio profissional educador, que lida com esses diferentes personagens, com essas diferentes demandas todos os dias. Mas que o tempo todo precisamos nos reconstruir, precisamos aprender com cada situação e com isso nosso trabalho acontece de uma forma bem direcionada a cada necessidade. Bom, eu coloquei aqui um tópico que é importante, que são os chamados lutos da adolescência, né? E quando falamos desses lutos, não é um luto propriamente dito, né? Mas é um luto, uma quebra e uma ruptura de uma forma simbólica. Quando este sujeito ingressa neste período da adolescência dentro do ciclo de vida, algumas quebras são feitas. E nós destacamos aqui alguns aspectos principais que são: primeiro, eu tenho uma mudança do meu corpo. Agora eu não tenho mais aquele corpo infantil. E a adolescência ela começa inicialmente com essa mudança corporal que nós entendemos lá como puberdade. Mas esta mudança neste corpo impacta de alguma maneira na identidade do sujeito, em quem ele é, nos comportamentos que ele tem,
na forma que ele responde dentro da família, dentro da escola, dentro da sociedade, sem dúvida. Nós somos o tempo todo percebidos pelos outros e nós desenvolvemos também uma autopercepção. E toda essa percepção também tem a ver com a nossa autoimagem, com aquilo que nós aparentamos. Então, a partir do momento que eu trago um corpo novo, né? Agora eu não sou mais aquela criancinha, isso tem um impacto na construção do próprio sujeito. Quem ele é passa a ter uma outra roupagem. E será que não é assim nas nossas vidas também? Toda vez que fazemos algum tipo de mudança, toda vez que nos apresentamos alterados, diferenciados, com características evidentes que não são iguais ao que eu era anteriormente, tudo isso tem um impacto na minha percepção e na percepção que os outros têm de mim. Só que aqui voltamos novamente à minha fala inicial. Uma coisa é a aparência de um adulto, outra coisa é a maturidade deste adulto. E muitas das vezes nós não entendemos. Você já não é mais criança. Você precisa agir agora de uma forma diferente. Você não pode ser tão infantil. Você agora já não é mais esse filhinho, você agora já não é mais essa criancinha. Só que eu tenho o corpo, mas eu não tenho ali o material, eu não tenho aquele substrato ainda para responder que nem a um adulto. Então eu tenho aqui uma primeira quebra, né? Uma primeira mudança que é justamente a perda deste corpo infantil. Daqui a pouco a gente vai ligando dentro do nosso tema aqui de automutilação todos esses aspectos, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho uma modificação neste corpo, a minha identidade então se modifica. Se agora eu não me apresento mais como uma criança, será que os meus comportamentos, será que o meu autoconceito, aquilo que me define, aquilo que me caracteriza através dos meus comportamentos, das minhas atitudes, também está da mesma maneira? Não. Eu agora também tenho uma ruptura com aqueles valores, com aquela identidade infantil. Eu agora passo a responder como um adulto. E por último aqui, eu falo de uma ruptura daqueles pais da criança, né? Daqueles pais da infância. Mas como que é isso, Gabriel? Essa ruptura, eu me afasto totalmente desses pais, dessa família? Não. Tudo que a gente fala aqui é a um nível simbólico, né? A criança, quando vai se tornando adolescente, ela vai gradualmente se afastando desses pais e passa agora a se identificar mais com os amigos, com o grupo, com aqueles colegas da escola. Aqueles valores que a criança recebia sem muito questionamento, sem muita dúvida, né? Tudo que ela assumia daqueles pais, agora eu posso questionar. Eu estou tendo a minha própria percepção. Eu passo agora a desenvolver aí as minhas próprias atitudes, valores. Não que a criança já não tivesse, né, dentro da sua singularidade, esse tipo de contato, né, com o meio, com as pessoas, com uma vontade própria. Ela tem. Mas agora ela passa a desenvolver ainda mais esta vontade própria, né? Ela passa a ter ainda mais as suas necessidades, a sua autonomia e a sua independência. E tudo isso gera um impacto. E hoje nós vamos falar aqui de uma automutilação enquanto algo que se caracteriza como um sintoma, enquanto algo que tem um impacto na saúde daquele adolescente, daquela família, da própria sociedade. Nós precisamos entender como que são feitas todas essas construções dentro da família, na cabecinha daquele adolescente, daquela criança, para que possamos chegar ao ato propriamente dito de uma autolesão, de uma autoagressão. Que nós vamos ver que isso pode ser feito através de um corte, de uma batida, de um esfolar da própria pele.
tudo isso tem um significado. E o papel de vocês, educadores, antes de qualquer coisa, é acolher e entender esses significados, né? Nós falamos sempre que a patologia, ela conta uma história. E que história que é essa? É uma história da própria vida do sujeito, das relações, das angústias, dos conflitos, daquilo que não foi compreendido, daquilo que não foi elaborado. E tudo aquilo que a gente não entende, muitas das vezes se demonstra obscuro. E eu digo obscuro no sentido de clareza, de luz, de entendimento. Vocês concordam comigo que aquilo que a gente não entende em um primeiro momento gera medo, gera insegurança? Então, quando nós buscamos compreender um estado psicopatológico, a gente precisa, a partir daquele sintoma, buscar o entendimento do próprio sujeito. A doença pela doença, ela muitas das vezes não nos ajuda muito. E nos leva até a posturas discriminatórias, estereotipadas, preconceituosas. Como se cada um quisesse, por livre e espontânea vontade, ficar doente. Ah, você é ansioso porque você quer. Você é depressivo porque você quer. O adolescente, ele está se automutilando porque ele quer. Existem outras alternativas para que eu não tenha esse tipo de comportamento. E não é assim que funciona. Ninguém vai se ferir, ninguém vai se colocar numa situação que gera algum tipo de dano por livre e espontânea vontade. Algo ali não está correto. Algo ali está mexendo com aquela pessoa, com o seu emocional. Então, o meu olhar enquanto educador é também compreender qual que é a realidade daquele sujeito. Aquele ferimento, aquela automutilação está me dizendo alguma coisa. O meu papel, então, é buscar dentro da minha realidade de educador, auxiliá-lo, compreendê-lo, mas isso só acontece a partir de um acolhimento inicial, sem juízo, sem rejeição, tem aquele famoso, né, apontar os dedos, falar você está errado, e também sem muito simplismo, né? Quantas das vezes a gente escuta na nossa sociedade, para aquela pessoa que apresenta algum tipo de problema mental, isso daí é falta de trabalhar, isso daí é falta de rezar, isso daí é falta disso, é falta daquilo. Não estou dizendo que não seja importante. Só que se fosse tão simples assim, ninguém adoeceria. Você está doente? Trabalha mais, reza mais, sai aí, vai brincar mais, vai fazer alguma coisa diferente que passa. Eu acho que não é tão simples assim, né? Ainda mais a escola que oferece diferentes tipos de suporte, de estímulos para que a criança interaja, se relacione, se socialize, se compreenda. Se tudo funcionasse, nós não teríamos cada vez mais um aumento do número de casos de automutilação, do número de casos de suicídio. Aqui nós estamos lidando ou abordando um público específico que são os adolescentes, mas isso já é uma realidade que faz parte do público adulto idoso. Isso já está permeado em diversos nichos da nossa sociedade. Então, esse tipo de informação requer que o nosso olhar esteja voltado para um problema que é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Não é um problema apenas pontual, é um problema de saúde pública. Com políticas que devem ser voltadas a diferentes públicos, a diferentes contextos. Isso acontece na escola, mas acontece também em outros espaços. E o nosso olhar também deve ser abrangente. Bom, quando eu falo dessas mudanças da adolescência, eu falo que há rupturas, mas ao mesmo tempo com essas rupturas eu busco
o entendimento do amadurecimento do sujeito, seja ele cognitivo, né? Os meus processos mentais, cerebrais, mas também um amadurecimento emocional. E isso não acontece no tempo que o adulto muitas das vezes espera. Dos pais, da escola um pouco menos, mas às vezes a escola acaba sendo tão ansiosa quanto essa família. A escola é um reflexo também, muitas das vezes, da família e da própria sociedade. É aquilo que eu falava inicialmente, você já tem uma estrutura de um adulto, agora responda como um adulto. E não acontece dessa forma. A criança ou adolescente, ele se expressa, mas muitas das vezes não se expressa com o mesmo nível de complexidade que um adulto. Quando empreendemos, no meu caso eu sou psicólogo, quando empreendemos um trabalho de atendimento com crianças, com adolescentes, nós utilizamos outro tipo de via. Aquele sujeito não chega ali, não senta na cadeira e me conta os problemas. Porque ele não tem o mesmo nível ainda de amadurecimento que um adulto tem. Ele não consegue chegar ali e falar, olha, o que está acontecendo comigo é isso, isso e isso, eu estou sentindo isso, isso, isso. Opa, isso, isso e isso. Muitas das vezes aquele sujeito nem sabe o que está causando aquele tipo de dor. Ele não sabe nem o que está trazendo aquele tipo de mal. O que está gerando aquela angústia, aquele conflito. E a mesma coisa vai se apresentar no âmbito educacional. Muitas das vezes, quando vocês identificam que existe ali um problema naquele adolescente, naquela criança, é porque vocês notam que o comportamento está diferente. Seja na resposta aos colegas, seja na resposta aos professores, mas o sujeito não chega, professora, está acontecendo isso, isso e isso. E por que eu estou dando uma ênfase nessa fala também? Porque o nosso olhar cuidador, ele deve estar o tempo todo acontecendo, em alerta. Se eu não percebo, ou não tenho essa autopercepção, que algo está errado, e a escola também não tem essa percepção, a família não tem, quem que vai perceber? Ninguém. E o nível de dano que isso gera no sujeito acaba aumentando a cada momento. Tudo aquilo que a gente não vai tratando, que a gente não vai trabalhando, vai gerando um impacto cada vez maior na vida da pessoa. Não estou dizendo que não seja possível recuperarmos isso com algum tipo de tratamento, de prevenção, de abordagem, de acolhimento, sim. Mas tudo aquilo que vai se tornando tardio, o impacto é maior na vida do sujeito e a possibilidade de resgatarmos isso se torna ainda mais difícil. Então, vocês, enquanto educadores, precisam o tempo todo deste olhar atento. Eu sei que a rotina, muitas das vezes, né, ela faz com que a gente não perceba pequenas mudanças. Mas aí é necessário que o nosso trabalho, a nossa postura profissional, o tempo todo se renove. Entenda as novas demandas. Se hoje, em 2021, a gente fala com tanta ênfase de suicídio, de automutilação, lá atrás nós falávamos de outros aspectos do adoecimento deste aluno. Lá na frente, talvez a gente possa falar de coisas que possam surgir dentro de uma nova realidade. O que isso implica? Eu preciso me atualizar, eu preciso estar atento, mas para isso, me atualizando enquanto profissional, entendendo essas novas demandas a cada momento. As pessoas mudam porque os tempos passam, a sociedade muda, a cultura muda, as relações mudam. Se tudo isso muda, será que eu posso continuar sendo aquela mesma pessoa, aquele mesmo profissional de quando eu iniciei a minha carreira, de quando eu dei os meus primeiros passos? Com certeza não, né?
Entender o meu público que muda implica em entender a minha mudança enquanto profissional. E entender aqui também o problema do adolescente, né? Vou retirar aqui a palavra problema. Entender o adolescente em si em transformação é entender que ele não está sozinho no mundo. Tanto que o nosso trabalho ele é um trabalho integrado, ele é um trabalho multifatorial. Eu vou entendê-lo, mas eu vou entendê-lo singularmente, eu vou entendê-lo dentro da família, eu vou entendê-lo dentro da escola. Quantas das vezes, né? Chega ali alguma queixa, olha, ele se comporta dentro de casa de tal maneira, mas na escola ele não é assim. Dentro do grupo de amigos ele não é assim. Então a questão contextual também deve ser trazida aí à baila da discussão. É entender os espaços, os papéis que esse adolescente ocupa, os tipos de relação que ele empreende, mas entender que este é um período de construção social, de construção coletiva. Se muitas das vezes nós falamos que o adolescente ele passa por tantas mudanças, isso gera até algum nível de rebeldia, mas nós precisamos entender que tipos de relações esse adolescente ele tem. Quem são as pessoas que oferecem ou não suporte a ele? Nesse momento de mudança, de um impacto muito grande na minha vida, o que a família me traz de suporte ou não? O que a escola me traz de suporte ou não? Eu acho que isso a gente consegue pensar hoje. Cada um consegue pensar aí na própria vida, né? Se eu preciso de algum tipo de auxílio, se eu preciso de algum tipo de suporte, qual que é a rede que eu tenho de apoio? Será que eu posso contar com a minha família? Será que eu posso contar com o meu trabalho? Será que eu posso contar com colegas, com amigos? Tudo isso é fundamental aqui dentro da realidade do adolescente. Eu tenho dúvidas. Eu estou passando por mudanças. Eu tenho um corpo novo. Eu ainda não sei lidar com esse corpo novo. As minhas relações estão diferentes. Eu ainda não sei lidar com todas as minhas emoções e com o impacto que essas emoções geram na minha vida. Mas a quem que eu posso recorrer? Isso é um ponto para considerarmos no nosso trabalho e também para entender por que aquele adolescente ele traz um conflito ou não. Aqui eu coloquei algo um pouco mais técnico, tá? Mas eu vou tentar traduzir para vocês de uma maneira mais tranquila. A patologia enquanto expressão de um funcionamento psíquico. Então, o que é isso, tá? Aquilo que não funciona bem, aquilo que está se caracterizando como um sintoma, a própria mutilação que vamos falar hoje. É somente um corte pelo corte? É somente uma autoagressão por uma autoagressão? Não. Aquilo denuncia que algo está errado. Eu não estou conseguindo responder da melhor maneira possível. E quando nós falamos de aspectos patológicos, nós falamos também daquilo que foge ao nosso controle. Hoje nós vivemos num cenário que é muito imediatista, é uma cultura de felicidade, que tudo deve estar correto, tudo deve estar no seu lugar. Só que nós sabemos que não é assim. Nós temos dias bons, temos dias ruins, temos momentos que nós controlamos melhor a nossa vida e aqueles momentos que fogem do nosso controle, que é justamente aquele excedente do que eu sou capaz de suportar. Quantas das vezes a gente não busca ajuda e não fala, né? Eu estou buscando uma ajuda porque eu já não consigo mais. Aquilo que eu podia, eu tentei dar conta. Mas se agora eu preciso de um suporte, é porque tem um excedente que eu já não dou mais conta sozinho. E esse excedente é justamente uma expressão de que a nossa capacidade de um trabalho com as nossas emoções, com o nosso mental, com o nosso psiquismo,
já não dá mais conta do recado. Eu já não tenho mais todo o material, eu já não tenho mais toda a minha capacidade singular de me adaptar. Eu adoro essa palavra. Eu acho que todo assunto, quando eu sou convidado aqui a trazer uma palavra, tudo, eu gosto de falar de adaptação. Eu acho que a nossa vida o tempo todo, ela é uma adaptação. Você se adapta ao seu trabalho, você se adapta aos seus alunos, você se adapta à sua vida social, você se adapta à sua família e você se adapta muitas das vezes aos problemas. E eu não falo que essa adaptação aos problemas aconteça no sentido de deixar de lado, colocar debaixo do tapete, fingir que o problema não está me afetando, mas é buscar a resolução destes problemas. Só que quando a minha capacidade adaptativa se excede, é hora de parar, de respirar e buscar ajuda. Eu preciso de ajuda. Hoje, dia 17 de setembro, recentemente agora comemoramos dia 27 de agosto, né? Alguns dias atrás comemoramos aí o dia do psicólogo. E muitas das vezes nós somos chamados também a falar da própria profissão, né? E alguns questionamentos surgem. Nossa, deve ser tão difícil trabalhar como psicólogo, né? Nós temos que dar conta da nossa própria vida. E será que agora nós temos que dar conta também da vida do outro? Não vou dizer que seja fácil, mas a compensação é um trabalho muito gratificante. Você ter um contato com uma outra realidade, você ter um contato com uma outra história, e a gente acaba também crescendo, né? Conhecendo essa outra história, conhecendo esse outro universo de vivências particulares. E eu trouxe essa fala aqui porque o professor talvez seja o profissional que mais conhece histórias. Ele tem as suas técnicas, os seus instrumentos, os seus recursos, mas em termos de relação, talvez seja o profissional que mais tem contato com histórias e universos diferentes. E se não estivermos abertos ao acolhimento, ao nosso olhar crítico, atencioso e cirúrgico para aquela necessidade diferente, o nosso trabalho ele vai se tornando desgastante ao próprio profissional, como também desgastante a quem utiliza do profissional educador. É aquele profissional que depositamos confiança, que depositamos afeto, que esperamos que muitas das vezes nos conduza, né? Nos auxilie a crescer, a nos tornarmos seres humanos, de alguma maneira. Mas ao mesmo tempo que possa caminhar junto comigo. Então, nesse primeiro momento, eu estou trazendo toda essa fala para a gente estabelecer um link entre o próprio desenvolvimento dessa pessoa enquanto adolescente e a postura do profissional, e o olhar que esse profissional deve ter. Por último aqui, ó, todo adolescente ele é rebelde? Não vou lançar a pergunta aqui, aliás, vou lançar a pergunta, mas não vou ouvi-los por conta do nosso tempo. Mas muitas das vezes, quando temos a possibilidade de conversar, a resposta é sim, todo adolescente ele é rebelde. E isso não é necessariamente verdade. Passar por mudanças, por falta de entendimento, gera muitas das vezes uma instabilidade. Mas apontar e afirmar que todo adolescente ele é rebelde, isso é uma mentira. Até porque se a gente aceita essa premissa, a gente acaba culpabilizando aquele adolescente, não acolhendo da maneira correta a hora que ele apresenta algum problema, a hora que ele vai se automutilar, por exemplo. Ele está fazendo isso porque ele quer aparecer. Ele está fazendo isso porque é uma forma de chamar atenção. Talvez se tivesse apanhado, se tivesse sido educado de uma forma mais rígida e ríspida,
não teria esse tipo de comportamento hoje. E isso também é perigoso. Justo no momento que eu não estou compreendendo as mudanças no meu próprio desenvolvimento, eu ainda sou recriminado por aquilo que eu não entendo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a nossa fala afirma que todo adolescente é rebelde. A rebeldia que eu apresento hoje, muitas das vezes, é um reflexo do desenvolvimento anterior que eu tive. Essa fala que eu vou trazer agora não é minha, tá? Mas eu peço licença a compartilhar de um outro profissional que, de uma maneira bem clara, pontuou essa questão da rebeldia, né? Dizendo que o adolescente que eu colho hoje foi a criança que eu plantei lá atrás. E essa criança que foi plantada, ela foi plantada pela família, ela foi semeada pela família, ela foi semeada pela escola. Então, entender hoje um comportamento que muitas das vezes é agressivo, é impulsivo, é violento, é hostil, não é entender como um ato deliberado de alguém que quer chamar atenção, mas é entender como um reflexo de tudo que veio acontecendo lá atrás. Quem se apresenta de uma determinada maneira hoje, com certeza também traz reflexos de quem nós fomos lá atrás, de como que nós fomos aprendendo, de como que nós fomos nos descobrindo, de como que nós fomos nos relacionando. E aqui a principal característica deste período também é a formação da nossa identidade. É aquilo que nós somos. O adolescente em conflito, o adolescente com patologias, muitas das vezes expressa essa dificuldade em ser reconhecido, em apresentar uma identidade. Quem eu sou? E não é uma pergunta fácil, tá? Eu pedi aqui parar um minutinho e falar, em um minuto, fechem os olhos, pensem, quem eu sou? Eu acredito que nem todo mundo vai chegar a essa resposta com muita facilidade. É difícil nos definirmos, e para o adolescente ainda mais. E junto com quem nós somos, né? O valor que nós damos para isso. Eu sou o Gabriel, sou assim, assim, assado. E dessa forma que eu sou, eu vejo isso como positivo, eu vejo isso como negativo. É o que nós chamamos de autoestima. Então, o adolescente o tempo todo também busca se reconhecer enquanto pessoa, enquanto ser social, e ao mesmo tempo atribuir um valor a isso. Só que a pressão é muito grande. É a minha família, são os meus amigos, é a sociedade. Existe um tempo certo para as coisas acontecerem, e o tempo certo é o meu tempo, dentro da minha vivência. Mas o tempo todo eu sou cobrado. E aí? Me dá uma resposta. Me diz quem você é. Me mostra agora enquanto um adulto. Você já é um adulto, pelo menos é o que a sociedade vê. Me diz quem que você é. E eu não tenho essa resposta. Isso gera angústia. Isso me tira ali de um lugar que eu nem sei que lugar que é esse, mas que eu não consigo me expressar. E aí, quem eu sou? Me diz pai, me diz mãe, me diz professor. Não é complicado? Não é muita coisa para a gente lidar ao mesmo tempo? Então é necessário que o acolhimento seja feito, que o suporte esteja presente neste adolescente. Pode passar, por gentileza? Bom, e a questão da família, né? As expectativas da família em relação ao adolescente, as projeções dos pais, a saúde mental destes pais. O que é isso, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa se torna pessoa que forma a sua identidade, existe uma expectativa. E essa expectativa, ela começa justamente pela própria família. Tudo aquilo que é depositado em mim.
a profissão que eu vou ter, as relações que eu vou ter. Quem eu vou ser passa diretamente por aquilo que o outro quer que eu seja. E sem perceber, a gente utiliza dessa fala. Aqui nós temos pais, familiares. Ao meu filho, ele vai ser determinada coisa. Eu quero que o meu filho siga este caminho. Eu espero isso do meu filho. Eu estou investindo para que meu filho responda dessa forma. Muita expectativa é criada. Só que muitas das vezes a expectativa que eu crio, ela é muito diferente da resposta que eu tenho do jeito. Vocês, educadores, também criam expectativas em cima dos alunos. E muitas das vezes eles não respondem no tempo que você espera para aquela expectativa que você cria. Ah, Gabriel, você está me dizendo então que eu não devo criar nenhum tipo de expectativa? Não. Seu papel também é esse. Enquanto educador, potencializar aquela pessoa que está em formação. Esperar que ela tenha um desenvolvimento. Só que a gente sempre deve ter muito cuidado, respeitando cada momento, cada história, cada pessoa e cada tempo particular. Porque senão a gente acaba desenvolvendo uma frustração e essa frustração acaba tendo um impacto também naquela outra pessoa. E esse impacto da frustração que os pais têm, muitas das vezes acabam auxiliando no desenvolvimento patológico daquela criança, daquele adolescente. Quantas das vezes, desde o momento do desejo de ser pai, de ser mãe, eu já estou depositando expectativas no outro? É como se eu pudesse ter com aquela nova vida um resgate daquilo que eu não fui. Vocês já ouviram aquela fala que a família traz, e traz muitas das vezes para dentro da escola? O meu filho tem ou vai ter tudo o que eu não tive. Só que quando eu trago essa fala, muitas das vezes eu quero que o meu filho tenha o que eu não tive para que eu tenha uma segunda chance de viver aquilo que me foi privado, independente de qualquer fator, né? Seja ele econômico, seja ele afetivo. Eu deposito expectativas no outro como uma forma de resgatar os meus próprios sonhos, de resgatar os meus próprios desejos. Mas e onde fica essa criança? Onde que fica esse adolescente? Será que ele não tem vontade própria? Ele tem. Então aqui eu estou empreendendo uma reflexão em torno das relações humanas e familiares, porque ao mesmo tempo que elas podem alavancar o desenvolvimento dessa pessoa, elas podem ter aí um movimento contrário, que regrida no desenvolvimento. Eu quero que você cresça, mas quero que você cresça de acordo com a minha vontade, não com aquilo que você deseja. Pode voltar no slide anterior, por gentileza? Um minutinho. Pode voltar. Volta. Isso aí. Os pais também vivem esses lutos que eu falei lá no início, que os filhos apresentam, né, na transição da infância para a adolescência. Eu não tenho mais aquele bebezinho, eu não tenho mais aquela criancinha. Ele não me vê mais da mesma maneira. Será que eu não sou mais aquele herói? Será que eu não sou mais aquela pessoa mais importante na vida do outro? Não é? Tudo que às vezes os pais fazem, o olhar, o brilho no olhar daquela criança, daquele adolescente é evidenciado. Mas agora ele está me deixando de lado. Ele está dando mais importância aos amigos, à escola, a outras atividades. Mas isso é importante. E o nosso cuidado, o nosso afeto não vai deixar de estar presente. O bom desenvolvimento da criança e do adolescente acontece quando eu posso me separar, quando eu posso explorar o meu ambiente, mas saber que eu sempre tenho um lugar de conforto, de carinho, de afeto para que eu possa retornar quando for necessário. Vocês já viram, já vivenciaram aquelas histórias de crianças que fogem de casa?
E muitas das vezes, quando eles fogem, casos e casos, eles não vão para uma distância muito longa. Eles estão ali próximos, mas eles mostram esse ato de rebeldia como uma comunicação de que agora eu estou mais empoderado. Eu tenho a minha própria vontade, mas ainda assim eu vou até o limite de que eu sei que eu estou seguro. Eu vou mostrar a minha força, eu vou mostrar a minha vontade, mas eu também vou até o limite daquilo que eu sei que eu posso voltar. Eu sei que eu posso ser cuidado de novo. Muitas das vezes, isso nos pega de surpresa enquanto os pais, né? No que o meu filho se transformou? Nós nos modificamos durante toda a vida. Do nascimento, aliás, da gestação, né? Até a velhice e morte, nós estamos em transformação. Só que com a criança e com o adolescente isso é muito mais rápido. As coisas acontecem num tempo muito mais rápido. E muitas das vezes, quando a gente acorda, parece que essa transformação já aconteceu. E a família também assusta. No que o meu filho se transformou? Se eu não tenho mais aquela pessoa, se eu não tenho mais as informações, os recursos para caminhar junto com o meu filho, o que eu faço? O papel da escola de novo. Um trabalho em conjunto, trazendo informações, trazendo aí possibilidades e orientação para essa família também. Para que esse susto não tenha um impacto tão grande. E aí? Agora eu tenho um adolescente, o que eu faço com ele? Como que eu vou proceder? O que eu vou responder? Como que eu vou tirar as dúvidas? E as dúvidas surgem. Profissional, questão de sexualidade. Quantos pais procuram o auxílio de um psicólogo porque muitas das vezes não sabem lidar com essas questões? E aí, meu filho está me questionando sobre questões de sexualidade, de relacionamentos, do próprio corpo. O que eu faço? A escola está ali também com esse papel orientativo. Porém, lidar com esse tipo de informação, com esse tipo de cuidado, exige também que eu tenha uma capacidade para isso. De uma forma bem simples, eu costumo dizer que nós não damos ao outro aquilo que nós não vai dar um suporte, você escolher outro sistema. Certo? E como é que a família vai dar esse suporte para o adolescente se muitas das vezes nós também temos questões mal resolvidas? E a minha saúde mental também não goza de plenitude. Quantas das vezes a gente escuta também no âmbito educacional a questão do limite, do comportamento, com a criança, com o adolescente, a agressividade. Como é que eu vou dar um limite? Como é que eu vou ensinar limites se eu não tenho limite? Correto? Então, o trabalho com a família é fundamental a partir do momento que a família também se veja, que a família se perceba, que eu entenda a minha capacidade de cuidado. E aquilo que eu não domino, eu busco auxílio. Antes de jogar as coisas para debaixo do tapete ou de inventar histórias, é fundamental que a gente possa buscar ajuda profissional, orientação adequada, antes que o impacto já esteja presente. E nós sabemos que muitas das vezes é o que acontece. Eu só vou buscar ajuda a hora que já fugiu totalmente do controle. Então, um trabalho sempre o entendimento das relações familiares. Como eu coloquei aqui para vocês, cuidar aí do desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, nos leva ao entendimento de como que essa nova vida surgiu. Houve expectativa para ter esse filho, ele foi um acidente, ele foi
Ele foi pensado, ele foi desejado ou foi um acidente? Gabriel, mas até isso a gente tem que voltar lá atrás na história para entender. Hoje, sim. Quanto dos problemas dessa criança e desse adolescente se dão por conta de negligências? É aquela família que pode não agredir, mas ao mesmo tempo agride, porque a negligência é uma agressão, seja ela deliberada, um agir de má fé, ou seja, uma negligência de que eu não percebo as necessidades do outro, apesar do outro ter uma necessidade, acontecem por conta daquilo que não foi planejado. Eu tive um filho, tudo bem, vou ter que arcar com as responsabilidades. Mas quando pensamos em responsabilidades, a gente acaba indo muito para a questão do material. De dar um recurso, de investir um dinheiro. Mas e a questão do afetivo, como é que fica? Nós vamos ver que a automutilação, nós vamos ver que muita da problemática patológica do adolescente se dá por conta de um desenvolvimento não adequado que começa com as relações familiares. Eu não fui cuidado, eu não obtive afeto, eu não obtive carinho. Me deram tudo o que eu precisava, mas eu não tive o fomento principal, que é o afeto, que é o cuidado. Parece até muito bonito a gente falar de cuidado, né? A gente falar de alguma forma de amor nas relações. Mas é o principal, o mais necessário para o desenvolvimento adequado daquela criança. Quem se sente amado, quem se sente cuidado, se mostra seguro. Tem mais energia para enfrentar a vida. E a vida é difícil. Nós o tempo todo lidamos com dificuldades, temos que aprender a lidar com a frustração. Com aquilo que foge do controle, eu respiro, ponho o pé no chão e sigo em frente. Só que se eu não aprendi a lidar com esses desafios, eu vou adoecendo. Toda vez que eu me deparar com alguma barreira, eu paro. Eu não consigo transpô-la. Ok? Pode passar, por gentileza? Bom, então a função da família, a família ela traz aí a questão da socialização, de inscrever este sujeito na sociedade. O processo de tornar-se pessoa passa pela escola, pela família, por outras pessoas, mas principalmente pela família. Mas a família ela pode ser esse lugar de afeto, mas também pode ser esse lugar que violenta. Quando nós falamos de fatores de risco e de proteção, a família pode funcionar dessas duas maneiras. É a família que acolhe, é a família que ajuda no meu caminhar, ou é aquela família que me barra, aquela família que me agride. E qual que é o limite e o afeto? O suporte e a demanda. Não há nenhum problema em cobrar daquele filho, em trazer desafios, desde que eu caminhe junto. Nós falamos que muitas das vezes os extremos são perigosos. Existem aqueles pais que cobram demais, mas que não dão suporte algum. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, é sua obrigação, mas não dão suporte nenhum. São autoritários. Nós temos um outro polo perigoso também, que são os permissivos demais. Eu dou tudo o que você quer, mas eu não te cobro nada. O ideal sempre seria o meio termo. Eu cobro, mas eu dou suporte para isso que eu cobro. Eu sei que eu devo demandar coisas de você, eu sei que você precisa crescer, mas ao mesmo tempo eu devo dar suporte para isso. É o meu papel. Quantas das vezes a gente escuta também aquela fala, né? Eu não sou pai, eu não sou mãe, eu sou amigo. Isso é perigoso. É amigo como? Será que você cobra, impõe limites, mas também dá esse suporte, ou você deixa fazer de qualquer jeito? Ou você não acompanha?
A gente precisa quebrar a visão de que a criança não percebe que as coisas estão acontecendo. A criança sabe quando ela está sendo cuidada. A criança sabe quando ela está sendo amada. Ela sabe quando estão cobrando dela, mas que ela tem segurança para errar, para tentar. Ah, Gabriel, mas tudo isso não é automutilação? Sim. Só que se não entendermos todas essas construções primárias, a gente não entende o problema de hoje. Dificuldade dos pais em impor limites, as revivências, é aquilo que eu falava para vocês. Se eu não tenho limite, como é que eu vou ensinar limites? Como é que eu vou dar limites ao outro? O material e o afetivo. Quantas das vezes a família chega, olha, eu não sei mais o que eu faço. Estou buscando ajuda porque eu dou tudo que ele precisa. Ele quer o celular, está aqui. Ele quer o computador, está ali. Eu dou isso, eu dou aquilo, eu pago a escola, eu faço, tá. E você? O que você tem feito? O que você tem dado? Estou dando tudo isso. Não, o que você tem dado de você? De pai, de mãe? Não, o meu papel, o que a sociedade, o que a lei me cobra é de dar aí o material. Mas não tem ninguém me cobrando este cuidado, até porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu tenho a minha vida. É complicado, né? Nós sabemos que, ainda mais agora nesse contexto nosso tecnológico, isso daqui nunca vai substituir as relações humanas. Então nós vamos ver que muitas das vezes o problema da criança é uma expressão daquela negligência que ela sente o tempo todo. Eu estou aqui, eu tenho tudo que acham que eu preciso ter, mas eu não tenho o que eu mais quero, que é o cuidado. Sintomas, tá? Que esse adolescente, essa criança pode demonstrar, muitas das vezes roubo, drogas, sexo, violência, gravidez, comportamentos de risco como um todo. Mas é olhar para esses comportamentos de risco como uma expressão de algo que está falhando. Não estou fazendo porque eu quero. Não estou utilizando de drogas. Não estou tendo uma vida aí um pouco mais banalizada frente à sexualidade porque eu quero. Porque eu estou descobrindo dessa forma como é ser adolescente. Não. Isso me denuncia que algo está errado. Pode passar, por gentileza? E chegamos aqui na questão da automutilação. Algumas outras expressões nós escutamos também, como autolesão, lesão autoprovocada, lesão autoinfligida. Mas, em suma, o que é? O ato de ferir a si mesmo de forma deliberada, com ou sem intenção suicida, mas ainda assim é um ato da pessoa gerar um ferimento a si própria. Isso pode ser feito através de cortes, queimaduras, autogolpes, né? A pessoa que acaba se machucando, se esfolando, se batendo de alguma maneira. Podem ser mordidas, você coçar de uma forma que você comece a ferir a pele, você bater a cabeça. São possibilidades dessa autolesão, dessa automutilação. E na escola você vai ver de tudo isso. Características diferentes, formas diferentes dessa autolesão. Só que como que essa criança evidencia isso? Esse adolescente, essa criança, ele esconde, é um comportamento mais individual, é um comportamento do grupo. Muitas das vezes há essa formação ali de grupos, né? Que se compreendem, que se entendem de uma determinada maneira por conta da mesma angústia de ser adolescente que eu estou sentindo, você também está. A gente se une como se o objeto principal fosse a dor. Então também a necessidade de olhar se é o indivíduo, se é o grupo, como que isso está se propagando aqui dentro da minha escola. É um fenômeno complexo e multideterminado. O que isso quer dizer? Que não existe um único fator, uma única coisa que gere isso.
Pode vir da minha família, pode vir da minha cultura, pode vir da minha escola, do meu grupo, das minhas relações, da minha história de vida traumática. São diversos fatores que levam ao ato de se ferir. Não é simplesmente, hoje eu estou com vontade, surgiu aí, é algo da moda, eu vou me ferir. Não é isso. São diferentes fatores que eu devo compreender. De ordem biológica do nosso próprio corpo, psicológica, da cultura, da sociedade, das minhas emoções. E quando eu vou trabalhar com uma criança, com um adolescente que pratica a automutilação, eu preciso do envolvimento de diferentes atores, personagens. Eu tenho psicólogo, eu tenho educador, eu tenho médico, diversos contextos. Eu tenho a escola, eu tenho a família, eu tenho a minha comunidade. E isso também é uma informação importante, tá? A escola, ela trabalha voltada, dentro de uma perspectiva de extensão, a própria comunidade, a própria família. Então, entender essa realidade aqui presente hoje no adolescente é trazer para próximo, trazer para dentro da escola a comunidade, a família. Ok? E é uma doença em si ou é uma característica, ou é um sintoma de outras doenças? Apesar de divergências, o que tem sido bem aceito é que se automutilar é uma característica de um transtorno maior, de um outro tipo de transtorno específico. Não é o nosso foco aqui hoje, mas que seria um sintoma de diferentes transtornos. A partir do momento que eu tenho uma condição de saúde mental, um dos sintomas pode ser o autolesão. Pode passar, por gentileza? Então, a automutilação ela vai traduzir aí angústias do adolescente. Se cortar como é uma expressão dessa angústia, dessa dor. Quem se corta está trazendo ali, evidenciando que algo está errado. Como eu disse, não é apenas um modismo, Aliás, não é um modismo. É uma expressão de algo que eu não consigo elaborar, que eu não consigo entender. Eu até trouxe aqui esse penúltimo tópico, que eu acho bem legal, visualizar aqui não é elaborado. Então, quando eu me corto, quando eu vejo ferimento, é como se de maneira bem concreta eu estivesse vendo, estivesse percebendo, entendendo aquilo que me gera dor. Se eu não entendo aquilo que me angustia, aquilo que me faz mal, vou fazer aqui um paralelo, por exemplo, com depressão. Quantas das vezes a pessoa chega com sintomas, com características depressivas, mas ela não consegue traduzir aquilo que faz mal. Aqui é a mesma coisa. Eu não sei aquilo que me gera algum tipo de dano, aquilo que me angustia, aquilo que me deixa inquieto. Mas a partir do momento que eu estou me ferindo, é como se eu tivesse concretamente uma imagem. Eu tivesse ali uma fotografia daquilo que me gera dor. Eu tivesse ali evidenciado, eu estivesse demonstrando aquilo que me gera dor. Fica muito mais fácil de perceber que algo está errado. E aquilo que é dor é transformado em prazer, já que é uma possibilidade de perceber, de visualizar aquilo que me faz mal, muitas das vezes é entendido como prazer. E aqui nós estamos falando de marcas autoflageladas aí, que são feitas pelo próprio sujeito, por um consentimento próprio, Mas nós podíamos estender isso daí a outros aspectos. Vou fazer um paralelo aqui com vocês para ver se a minha fala ainda fica mais clara. Não tem se tornado cada vez mais comum, e aqui não estou fazendo uma crítica, tá? Pelo amor de Deus, é só um paralelo. A questão da tatuagem, sim?
acredito que muitos aqui devam ter. Nenhum problema quanto a isso. Inclusive, eu acho muito, muito bacana. A tatuagem é uma marca no corpo também. Só que muitas das vezes, quando você chega para fazer esse tipo de marca, você traz uma história junto. Seja uma história de dor, seja um episódio ou de muita alegria ou de muito trauma. Eu acho até legal quando a gente tem a oportunidade de conversar com um profissional tatuador, ele adora quando você pede para fazer ali aquela arte, mas aquela arte tem uma história por trás. E às vezes quando você faz aquela marca no corpo, não é você olhar de novo aquela experiência e falar, tá aqui, ó, tá marcada. Eu consigo ver com mais clareza aquilo que me aconteceu. Estou fazendo esse paralelo, mas para entendermos também que aquilo que é aparente, aquilo que é evidenciado enquanto automutilação é uma maneira mais clara de tentar compreender aquela dor que eu não elaborei. Pode passar, por gentileza? Estou acabando. Recomendações e avaliação, tanto por parte de família quanto por parte e principalmente da escola. Acolhimento e compreensão, antes de qualquer coisa, tá? O nosso trabalho aqui não é julgar, não é apontar os dedos e falar por que você faz isso. Tudo, você pode disso. Outras maneiras. Se eu soubesse de outras maneiras, se eu tivesse outros recursos, com certeza eu não iria me machucar como uma forma de expressar aquilo que está errado. E nós sabemos que não é tão simples, né? Eu tenho pavor quando eu vejo coisas na internet, adoro ficar na internet o tempo que eu tenho livre, mas receitas prontas, né? Maneiras muito simples de ser feliz e de colocar para fora aquilo que te faz mal. Como se eu falasse aqui, eu sei que aqui pode ter alguém que não está passando por um momento bom, falar só, vamos todo mundo dar um grito aqui, bater palma, dar uma pirueta que tudo vai ficar bom. Não é simples assim, né? Então, eu fico até bravo quando eu vejo aí algumas, digamos, receitas simples de como ser feliz, de como diminuir o nosso nível de angústia, de ansiedade, de depressão, de tristeza, disso, daquilo. Não é assim. Se tudo fosse fácil, os nossos problemas seriam sanados aí em alguns poucos minutos com algumas práticas aí bem simples. Estou dizendo que não possa funcionar. Mas esse tipo de situação exige um cuidado muito mais profundo. Mas antes desse cuidado começar a acontecer, eu preciso acolher. Você está chegando até mim. E aí, vamos te ajudar? Vamos. Estabelecendo relação e diálogo. Então, primeiro escutando, conversando, orientando. Orientar não é orientar a partir da sua realidade. A minha realidade aqui ela é mais perigosa do que pode me ajudar. Olha, vamos lá, vou te levar, você vai trabalhar aqui do jeito que eu acredito que seja. Você tem uma visão de mundo, você. Não é a mesma visão de mundo do outro. Eu peço para o outro fazer uma oração que ele vai ficar bem, para você aquilo pode ser um recurso importante. Para o outro talvez não tenha o mesmo impacto. Ah, mas é o que eu posso dar. Tudo bem. Mas se aquilo que você pode dar não vai auxiliar, minimamente oriente para um profissional adequado. Ah, eu posso tentar motivá-lo, trazer palavras bonitas, né, acolhedoras, não está funcionando? Tudo bem, porque você não é o profissional adequado para isso. Oriente uma busca de ajuda adequada. Estamos agora no Setembro Amarelo, né? Falamos aí da questão da prevenção ao suicídio. Nós vemos bastante em redes sociais e alguns comentários sobre buscar ajuda. E quantas pessoas têm boa vontade e colocam lá, né? Se você está precisando de ajuda, precisa conversar, me procure. Vá ao inbox, procure, mande uma mensagem. Tá, legal, é empático da sua parte, mas será que você tem recurso para isso?
Às vezes é muito mais perigoso você tentar ajudar com aquilo que você não domina. Você pode gerar um dano muito maior do que você se manter mais afastado. Ah, mas eu não posso fazer nada? Pode. Você pode acolher e orientar a um profissional adequado, a quem saiba como proceder naquela situação. Então, o suporte social é sempre fundamental, toda a rede de apoio, e a escola tem essa função de suporte social. Dentro da avaliação, a gente precisa entender aí qual que é a frequência, o método da lesão, como que essa pessoa está se ferindo. Até porque a gente precisa preparar o ambiente também. Se eu estou me ferindo com algum tipo de material, com certeza eu não vou deixar aquele tipo de material ali às vistas do próprio sujeito. Eu não vou deixar recursos para que ele possa empreender contra si mesmo esse tipo de lesão. Qual que é o histórico desse comportamento? Começou desde quando? Aconteceu algo específico? Não aconteceu? Alguma mudança muito brusca? Veio piorando? Manteve uma certa constância naquele tipo de comportamento? Está piorando, é sinal que uma hora podemos chegar até a questão da ideação suicida e da morte. Então é necessário também compreender todo esse histórico. Não expor ou recriminar a pessoa sabe do que faz, mas ela tem vergonha e esconde as marcas. Por isso que a nossa postura acolhedora e de orientação é justamente para que a gente já possa, naquele primeiro contato, fazer aí a abordagem, um acolhimento correto e não potencializar outros tipos de autoagressão. A partir do meu olhar julgador. Quem faz sabe que está fazendo. Quantas das vezes você demora para descobrir dentro da escola porque a criança tampa, coloca uma roupa ali que isola aquela marca. Ela sabe o que está acontecendo, mas foi o caminho possível que ela achou para diminuir essa angústia não elaborada. Mas recriminá-la ou expor ao grupo, isso vai gerar um dano ainda maior. Quantas das vezes nós temos aí contato com casos de crianças que sofreram algum tipo de agressão por parte dos colegas, né? A própria prática do bullying, e que aquela criança deu uma resposta, aquele adolescente deu uma resposta, e conforme o caso foi aberto ali aos pares, né, aos colegas, ela passa a ser ainda mais recriminada. Ela passa a apresentar um resultado ainda pior. Ela não tem uma melhora, justamente porque ela se sente isolada, ela se sente mais agredida do que a própria agressão que ela sofreu. Eu já estou tendo um mal na minha vida, já estou sendo agredido e ainda estão me expondo. É péssimo, não é? Tenho certeza que qualquer um aqui não gosta de questões particulares, daquilo que não nos faz bem, seja compartilhado dentro de uma esfera social. Pode passar, por gentileza? Ó, aqui eu não vou comentar tudo, ficou até ruim na projeção, mas é só para vocês entenderem que quando falamos de diferentes características que acabam levando a essa prática de autolesão, de automutilação, eu vou considerar aqui características pessoais, transtornos psiquiátricos, problemas relacionados à infância, problemas emocionais relacionados à infância, questões de relações sociais, o bullying, que foi um dos exemplos que eu dei agora, violência que essa criança ou adolescente sofre através da prática do bullying, do cyberbullying, né? Hoje com as redes sociais é o que a gente tem mais visto, tem sido muito veiculado aí na mídia, né? A questão de haters, são pessoas que agridem desde outras pessoas famosas a pessoas comuns. Nossa, não concordo com você, eu vou lá, te agrido, eu te ofendo, eu entro num outro nível de violência perigoso. Questões familiares. E aqui nós temos fatores de risco e proteção. Tudo que é risco é aquilo que me coloca em vulnerabilidade. Quando eu
Depois colocam a resposta. Alguém da sua, cada um com seu. Então, nós temos aí duas posições que são fundamentais para o entendimento de possíveis causas, né, dessa automutilação e, ao mesmo tempo, de um tratamento. Se hoje eu não sou estimulado corretamente, se eu passar a ser, eu posso trazer outro tipo de resposta. E até o momento eu não fui assistido, agora que eu passei a ter essa assistência, as minhas respostas, comportamentos, atitudes se fazem diferentes. Pode passar? Prevenção e tratamento. Ajuda psicológica e psiquiátrica, um trabalho de psicoeducação. Então, trabalharmos aí de uma forma orientativa, né? No sentido das doenças mentais, dos transtornos, dos sintomas, dos comportamentos. O desenvolvimento socioemocional, que os educadores aqui devem ouvir bastante, que é a questão hoje que é contemplada dentro da própria Base Nacional Curricular Comum. Não adianta apenas desenvolvermos competências técnicas cognitivas, se não desenvolvermos nos nossos alunos a questão emocional, o locus de controle, a autoconfiança, a empatia, o relacionamento coletivo. Desenvolver aspectos emocionais é preparar este aluno para a vida, para todas essas demandas que falamos hoje. É entender que não é um mar de rosas, mas que a gente pode ter aí uma saúde mental, ter uma saúde integral a partir do momento que eu tenho recursos próprios. E não é assim? Todo mundo tem problema aqui. Se alguém levantar a mão e falar, eu nunca tive problema, eu falo, então você me dá licença e sai da sala. E você está mentindo. Você pode não ter tido problemas gravíssimos, mas se alguém que também falar, eu sou feliz 24 horas por dia, eu tenho 34 anos. Tenho 34 anos, não tive um dia de tristeza. Eu estou mentindo para vocês. Ou eu vou vender aqui algum shake de emagrecimento que é golpe. Não existe isso, correto? Todos nós temos momentos que nós temos que aprender a lidar, a nos frustrar, a entender que foge do meu controle, mas a buscar ajuda. Só que algumas pessoas lidam com mais facilidade e outras nem tanto. Começar a se auto-reconhecer é um caminho possível. Mas desenvolver aqui habilidades, desenvolver características para lidar com as nossas próprias emoções é fundamental. A gente se desenvolve melhor nos nossos relacionamentos íntimos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola. Todos nós temos níveis diferentes de desenvolvimento emocional, de controle, de locus de controle,
Mas potencializar isso é necessário. Já imaginou se ninguém tivesse aqui nenhum nível de controle? Eu falo alguma coisa e você levanta, você está errado, eu vou ir te bater. Seria complicado, né? Então esse desenvolvimento socioemocional, ele é fundamental e hoje já faz parte dos currículos escolares também, buscando sempre diminuir aquilo que é risco e aumentar aquilo que é proteção. E o trabalho interdisciplinar. Se eu citei ali uma ajuda de um psicólogo e de um médico psiquiatra, eu ainda tenho o trabalho com a escola, o trabalho com os educadores, o trabalho com a família. Pode passar, por gentileza? Nosso último slide. A escola, ela é também um representante dos pais, apesar que precisamos fazer aí as distinções necessárias, tá? A escola tem o seu papel educativo, ela tem o seu papel pedagógico, né? Mas ela não será o substituto dessa família. Apesar que eu sei que vocês, educadores, às vezes sofrem muito com isso. Vocês recebem uns pais ali, ó, meu filho está fazendo isso, isso é culpa de vocês. Eu deixo ele na escola, por que a escola não educa ele? Eu sei que às vezes esse discurso está presente. Mas é um trabalho em conjunto, cada um com o seu papel, mas o nosso trabalho educativo, o nosso desenvolvimento se inicia antes de qualquer coisa na família. Protocolos de prevenção e promoção de saúde. Estamos falando aí, Setembro Amarelo, sintomas, patologias. O que o meu espaço educacional tem feito de trabalho? Será que eu só identifico os problemas quando já estão instalados e encaminho para um profissional, ou eu faço algum tipo de trabalho de prevenção e promoção de saúde? Eu faço encontros, eu trabalho com a família, eu faço oficinas, eu tenho semanas temáticas, ciclos de trabalho. E a gente fala o tempo todo dessa inserção da comunidade, da família dentro do espaço educacional. O que eu tenho feito dentro dessa realidade aqui da automutilação, da prevenção da saúde mental? Até porque este espaço educacional ele é fundamental para o desenvolvimento pleno do sujeito. Ele é um espaço para falar, para brincar, para questionar, para duvidar e ser compreendido. Então, se é um espaço permissivo para tudo isso, com certeza eu terei alunos, sujeitos ali se desenvolvendo muito mais plenamente. É um espaço de possibilidades. E quando eu digo de possibilidades, não digo que seja um espaço que não imponha limites, que não imponha regras, muito pelo contrário. Mas deve ser um espaço que possibilite que eu me expresse. Eu consigo me expressar com certeza. O trabalho de vocês também será um pouco mais simples no sentido de identificar aquelas demandas, aqueles casos, e de desenvolvermos ações em conjunto. Quando eu digo ações, ações realmente claras, tá? Não é um dia, vou chamar o Gabriel lá fazer uma palestra para a família. Tá, mas e além da palestra? Palestra, eu estou trazendo algo técnico e algo mais a nível vivencial. Entender isso dentro da realidade, trabalhar ali de uma forma mais periódica, né? Aliás, uma forma mais recorrente. Então, um espaço também que a gente simboliza, que a gente cria representações mentais. A criança e o adolescente, ela vive plenamente aquele espaço, mas se aquele espaço não é preparado para isso, ela não se sente segura a buscar ajuda ali dentro. Como eu disse agora há pouco, né? Isso gera vergonha muitas das vezes. Eu faço marcas, eu estou me ferindo, mas eu não quero mostrar. Se eu não quero mostrar é justamente porque eu não me sinto seguro para isso. Hoje nós temos aí estudos que comprovam, né? Quando é feito um bom trabalho a nível educacional, né? Da questão das violências, do bullying, por exemplo, o trabalho do desenvolvimento socioemocional,
as crianças apresentam resultados, né, muito mais evidentes de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar, de resultados acadêmicos futuros do que aquela escola que não se prepara. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso daqui seja algo fácil, tá? Cada um aqui sabe a sua necessidade, o seu contexto, as suas dificuldades, porque senão quando a gente traz esse tipo de fala, parece que é muito simples. Eu vou implantar tudo que eu quero e vai funcionar. Não é. A gente sabe que são desafios diários, né? De recursos, de estrutura, de profissional, de pessoa. É muito difícil, mas nós não podemos nos manter aí afastados. A gente precisa lutar, batalhar, correr atrás para que esse espaço cada vez mais se torne um espaço de cuidado. Acho que isso é algo a ser enfocado aqui também, né? A escola enquanto um espaço de cuidado. De cuidado e de diálogo também junto à família. Pode passar? Bom, aqui só para finalizar então, algumas referências que eu utilizei. Se alguém depois tiver interesse, tá, em obter aí o conteúdo, tá tudo em tópicos, tá bem simples. Mas era isso que eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês, tá? Deixar aí como mensagem a necessidade de nos cuidarmos também enquanto profissionais da nossa saúde integral, para que possamos cuidar muito da saúde dos nossos alunos, tá? Dos nossos familiares. E se você não tem qualidade de vida, fica difícil oferecer, né, ou trabalhar qualidade de vida para o outro. E entender que essa questão da automutilação, ela também se apresenta como uma angústia que não está sendo trabalhada, como algo que não está conseguindo ser comunicado, né? É aquele adolescente que não está conseguindo se sentir seguro, expressar aí em cima do seu conflito, entender aquilo que é dor e buscar ajuda. E o nosso papel é justamente observar essas necessidades, tá? Então vamos cuidar dos nossos alunos, vamos nos cuidar, porque todo dia o desafio é muito grande, né? Mas nem por isso a gente pode esmorecer e nem por isso a gente pode viver bem a vida, deixar de viver bem a vida com alegria, com felicidade, com bem-estar, tá bom? Um ótimo dia para vocês aí. Tudo de bom, fiquem com Deus. Forte abraço. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Eu já exagerei aqui no tempo. Se alguém tiver aí algum questionamento. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Eu quero agradecer a presença de todos, né? O Gabriel por ter aceitado a invitação de estar vindo aqui. E obrigado por tudo. Mas primeiro quero chamar minha equipe para vocês conhecerem. Pessoal, Luciana, Sandra, Ash, Thales, Marcel, Eida, e a equipe do CAPS. Luiz, vem aqui, gente. Essa é uma parte da equipe, a gente tem mais gente na equipe, que hoje não pôde estar comparecendo, tá? Mas a gente fala sobre suicídio não é só no mês de setembro, mas no decorrer do todo o ano. Então, assim, hoje é só uma pontinha, né, de algo que a gente vai plantando pro decorrer do ano, tá bom, gente? Obrigada, e eu agradeço a minha equipe também.